O Pablo Marçal vai ter que divulgar nas suas redes um vídeo do Boulos. Boulos explicando que o Pablo Marçal falou mentira. Claro, isso é uma coisa ótima. Isso significa que a internet não é mais terra de ninguém, né? Que esse é o grande problema que nós estamos vivendo hoje. Internet, terra de ninguém, onde o Pablo Marçal controla, a justiça não faz nada. Eu até digo que mais, o Boulos vai divulgar os danos ocorridos por causa dessa questão do Pablo Marçal, mas eu acho que deveria, nesse caso, a justiça deveria permitir exatamente que o Boulos pudesse expor nas redes do Pablo Marçal os crimes do Pablo Marçal. Aí seria fantástico, porque para os seguidores do Pablo Marçal, ele é um menino bom que nunca fez nada de errado. Então a justiça, ela precisa dar o direito de resposta que o outro candidato quiser fazer, mesmo que esse direito de resposta não esteja relacionado àquilo que o outro cara falou. Por exemplo, o Pablo Marçal, né, dizendo que o Boulos usa cocaína, toda essa conversa, toda essa palhaçada, porque ele sabe que com isso ele vai afastando as pessoas mais conservadoras do Boulos. O ideal seria que o direito de resposta, e isso é uma coisa que os tribunais, obviamente os tribunais eleitorais podem adaptar, que o direito de resposta seja irrestrito. Porque o interessante mesmo seria o Boulos fazer um vídeo para rodar nas redes do Pablo Marçal falando, olha aqui gente, tô mostrando para vocês aqui, ó, o Pablo Marçal foi condenado nisso no ano tal, tá? Golpe contra banco. Hoje ele está sendo investigado por isso, isso e isso. Tá lá na polícia e assim por diante. Porque isso vai ter um potencial muito maior de sapecar o candidato que quiser trabalhar com fake news, calúnia e assim por diante. Então, quando o cara, né, obviamente isso é coisa de candidato de direita. Quando o candidato de direita quiser fazer como o Pablo Marçal, quiser usar mentiras, né, falsas acusações, ele vai ter que pensar duas vezes. Porque olha, tudo aquilo que a minha comunidade não precisaria saber, ele tem muitos seguidores, né, nas redes, o pensamento do cara seria muito lógico. Tudo aquilo que a minha comunidade não precisaria saber, ela pode ficar sabendo se eu decidir usar fake news, calúnia e difamação. TSE autoriza, Boulos vai lá e grava. Olha, Pablo Marçal foi condenado. Você que está aqui na rede do Pablo Marçal, fique sabendo que o Pablo Marçal foi condenado por dar golpe em idosos em bancos, né? Então seria fantástico. Tomara que a gente tenha essa adaptação. E a coisa legal é que praticamente todas as adaptações que eu imagino que a justiça deveria colocar, elas aos poucos estão acontecendo, gente. Notícia fantástica. O governo já está incentivando aí, né? Já mandou essa notícia. Como eu queria ter o contato do Felipe Neto. Fui olhar lá para mandar uma mensagem para o Felipe Neto no Twitter, né? No X, que é onde eu mandava mensagem para ele antes. E infelizmente ele tá num jeito lá que só conta verificada, que pode mandar mensagem para ele. Eu não tenho verificado, porque eu acho um absurdo mandar dinheiro pro Elon Musk. Não consegui mandar mensagem para ele, mas seria bom um cara que é conhecido no Brasil inteiro como Felipe Neto, obviamente não vai despertar ciúmes por parte de outros criadores. Se eu fizer, vai ser uma ciumeira danada. Tentei fazer uma rede social, foi uma ciumeira danada. Então não adianta, eu sei fazer, não adianta eu tentar fazer, porque se eu tentar fazer, vai ser uma ciumeira danada. Então, hoje, se o Felipe Neto fizesse uma rede, né, quem tiver animado aí, manda mensagem para ele, para o Felipe Neto, faça uma rede para substituir o WhatsApp. O governo está precisando. O governo está procurando uma rede nacional semelhante ao WhatsApp para substituir o WhatsApp. O Felipe Neto é um cara que, se fizer, vai ser muito bom para a gente. Gerson Nascimento. Léo, você é 1000. Sua análise passa a verdade dos fatos sem ilusão. Não existe aqui se faz, aqui se paga, porque a justiça é política. O homem do baú nunca foi pobre. Você merece o respeito das pessoas de bem. Muito obrigado, Gerson Nascimento. Hoje, esse assunto do Silvio Santos nunca ter sido pobre, eu já falei na live que eu fiz no sábado sobre esse assunto, já falei, mas agora como o assunto tá bombando, eu vou trazer para vocês essa explicação mais detalhada de um Silvio Santos que foi divulgado pelo liberalismo, gente, como sendo um cara que veio lá de baixo, mas é mentira. Silvio Santos não veio lá de baixo.
Silvio Santos já nasceu rico. E a prova disso é o próprio passado do Silvio Santos. Mas agora, além do Silvio Santos ter nascido rico por causa dos elementos de passado do Silvio Santos, que são óbvios, o Silvio Santos, ele tá tendo aí uma pesquisa a respeito do passado do Silvio Santos, que está trazendo esse Silvio Santos, o Silvio Santos ricão, que o povo não conhecia. As pessoas achavam realmente que o Silvio Santos seria aquele camaradinha pobre e que conseguiu, através do nada, conseguiu chegar. Deixa eu colocar para vocês aqui, isso está na BBC, e deixa eu trazer para vocês aqui essa foto do antepassado do Silvio Santos, só para vocês terem ideia. Esse camarada, ele financiou reis da Espanha, só para vocês terem noção. Silvio Santos era um super herdeiro. E aí eu queria conectar a questão do Silvio Santos à questão da lógica que eu trouxe na outra live, mas hoje fica muito mais fácil. O antepassado do Silvio Santos é um camarada... a Alana falou que Silvio Santos é rico. Nós não, pede Pix. Manda Pix aí, gente, 31997692494. Eu peço para vocês, por favor, mandem Pix aí para ajudar o crescimento e a sobrevivência do canal. E muito obrigado a todos que estão aí piedosamente enviando Pix. Daqui a pouco eu agradeço. Aqui, um por um. De uma forma muito simples, tá, gente? Eu vou entrar nesse assunto mais tarde, quando a audiência aumentar, mas eu já vou trazer uma antecipação para vocês. Silvio Santos é um camarada que divulgou a ideia de que ele foi camelô, que ele veio lá de baixo. Ninguém da época do Silvio Santos endossa essa ideia, mas essa é a vertente do neoliberalismo. Quando o Silvio Santos foi contratado pela Globo, o Silvio Santos já trabalhou na Globo, a Globo tinha uma visão extremamente liberal no sentido de que a Globo jamais permitiria ascensão social. Os veículos de comunicação antigamente, principalmente as emissoras de televisão, jamais colocariam no ar uma pessoa pobre. Isso é uma coisa totalmente fora de cogitação. E eu pergunto para vocês, de uma forma muito simples, tá? Existe a possibilidade de um pobre entrar na Fórmula 1 porque ele é bom piloto? Nenhuma possibilidade. A Fórmula 1 é feita para rico. Não é uma coisa feita para pobre. Televisão, na época do Silvio Santos, era a mesma coisa. Se ele não fosse de família nobre, existe uma diferença, tá? O cara que é rico e o cara que ganhou dinheiro. O cara que nasceu pobre e ganhou dinheiro, ele vai morrer pobre pro resto da vida, porque o maior capital, e quem falou isso foi Bourdieu, o maior capital que tem não é necessariamente o dinheiro que você tem no banco. Então Pablo Marçal é pobre, apesar de que ele tem dinheiro. Por quê? Porque ele nunca será recebido pelos ricos. O Silvio Santos jamais seria recebido pelas emissoras de televisão se ele tivesse nascido em berço pobre. Porque se tem uma coisa que a Globo, se tem uma coisa que as emissoras de rádio, se tem uma coisa que os militares, o governo militar, que eles detestavam, é filho de pobre. Então essa ideia de que o Silvio Santos foi camelô, e aí eu falo com vocês, elementos básicos, tá, gente? Quem estudou história do Brasil, principalmente relacionada às Forças Armadas, quando os jovens brasileiros iam servir no exército, existia uma divisão. Os filhos de rico iam servir em atividades mais nobres. Filho de pobre que serviu ao exército nunca viu avião. Nunca andou de avião no exército. Silvio Santos foi paraquedista. Então, de uma forma muito clara, Silvio Santos, quando ele serviu o exército, ele já chegou no exército com total influência de paraquedista. E agora, toda a lógica nos demonstra aí que nós estamos numa situação clara de distorção do passado do Silvio Santos. É importante pensar nesse momento, por que distorcer o passado do Silvio Santos? Para criar a ideia de que não é preciso lutar contra a diferença social, porque naturalmente ela vai se resolver. Silvio Santos é a mesma história que nós tivemos do Bill Gates, que nunca foi pobre, né? O Bill Gates, dizem que o Bill Gates foi um cara que veio lá de baixo, negociou isso e fez a Microsoft. Bill Gates nunca foi pobre, Steve Jobs nunca foi pobre, nenhum rico de hoje nunca foi pobre, simples assim. Nós temos os emergentes que vieram, por exemplo, Pablo Marçal, que tem essa história que no passado ele dava tombo em bancos, golpe em bancos, e agora ele está nessa situação aí de riqueza e tal, mas não é admitido pelos ricos.
nunca vai ser admitido pelos ricos. Eu vou aprofundar nisso mais depois, mas agora vamos falar de política, porque parecia que tinha pouca coisa de política, mas tem coisa demais, tá? E o pessoal tá sapecando o Xandão aqui, sapeca Xandão. E boa noite a todos vocês, eu queria agradecer pelos compartilhamentos, eu queria pedir para vocês que, por favor, compartilhem mais, a gente tem que aumentar o alcance. E além de compartilhar, eu queria pedir para vocês que convidem pessoas e libera aí um sapeca Xandão. E hoje todos os veículos estão falando na possibilidade do fim da candidatura do Pablo Marçal. Esse Pablo Marçal, que até o presente momento ele era visto pelas pessoas como um camarada que saiu do nada e conseguiu tudo trabalhando, olha só esse elemento de investigação da Polícia Federal. Marçal era a peça central em quadrilha financeira e tinha a missão de escolher as vítimas dos golpes. Ele vai falar que é uma perseguição da Polícia Federal contra ele, para atrapalhar a candidatura dele. O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo tem dito que só consertava computadores para o grupo. Eu queria ver o Pablo Marçal consertando um computador, mas tudo bem. É bonitinho o Pablo Marçal arrumar uma forma de escapulir das acusações. Ele foi condenado e as investigações demonstraram que ele era o cara responsável por escolher a velhinha ou o velhinho que ia tomar tombo. De uma forma muito simples. Então, Pablo Marçal tá batendo de frente com a Polícia Federal, tá tentando trazer uma nova narrativa para os seus crimes, mas em contrapartida, do outro lado tá vindo pancada. Do outro lado, o podre do Pablo Marçal tá sendo dito, né? Sem dó nem piedade. Deixa eu trazer aqui alguns comentários. Xandão, não aceite chantagem. Claro que nós precisamos sim fazer essa campanha contra chantagens contra o Xandão. E o Felipe Amorim fala: Leonardo, todos os ricos trabalham o conceito de storytelling, que é criar historinha, né, de começo e meio e fim de uma história de sucesso. Uma história de sucesso. O cara passou fome no passado, vendia... Quando eu era criança, eu ouvia essa história. Silvio Santos vendia isqueiro lá em São Paulo, como camelô. Gente, olha, a especialidade dos judeus é o comércio e o sistema financeiro. A família do Silvio Santos provavelmente controlava o que hoje a gente vê por aí, né, importações da China, e provavelmente eles eram distribuidores de produtos para os camelôs. Então existe uma diferença muito grande entre você ser o evangélico Edir Macedo, dono da igreja, arquibilionário, ou ser um fiel que está ali, né, dentro da igreja. Então falar que, olha, o Edir Macedo é da Igreja Universal, é o dono, é completamente diferente daquele gado que está ali levando dinheiro para o dono. O Silvio Santos, ele é de uma família rica que provavelmente era responsável pela importação desses contrabandos vendidos nos camelôs de São Paulo. E aí, né, e eu tô dizendo agora, tá, gente, isso é história, nós estamos agora discutindo uma questão histórica, nem é para falar mal do Silvio Santos, não. É mais para dizer como o liberalismo cria histórias para desfazer de uma política que às vezes quer a inclusão social, quer distribuir educação, para dizer que ninguém precisa. Se o Silvio Santos foi camelô e conseguiu, qualquer um pode conseguir. Pelo amor de Deus, né? Se o Silvio Santos foi camelô e conseguiu, qualquer um pode ser dono de um canal de televisão. Tenha dó. Esse é o argumento, obviamente, aí o argumento das pessoas que defendem o liberalismo, e defendem o liberalismo sempre dando exemplo de pessoas que teriam conseguido sair do nada e ficarem ricas, né? Como o Bill Gates, que é de família riquíssima, estudava numa universidade que nenhum brasileiro tem condição de pagar, e como se não bastasse, o cara teve acesso aí, né? Dono da IBM, dono disso, dono daquilo, a mesma coisa Steve Jobs. Mas existem pessoas que realmente acreditam que tadinhos deles, eles vieram do zero. Não. Essa história de meritocracia que o cara sai do zero e ele consegue ficar rico, isso é balela. É um ou outro caso que é usado para ficar sendo repetido. Para quem conhece a história do Henri Cristo, né? E quem não conhece a história do Henri Cristo, procura a história do Henri Cristo. Teve um momento que um monte de gente doida realmente acreditou que o Henri Cristo seria o Cristo ressuscitado. Um dia
Em um dia, essas pessoas foram às ruas e fizeram um movimento ali com o Henrique Cristo. Ele ficou a carreira dele inteira, até hoje, está lá repetindo esse dia, que seria o dia da Santa Revolução, né, porque admitiram ele como a reencarnação de Cristo. Ele vai repetindo essa bobeira todos os dias. O neoliberalismo é a mesma coisa, encontra uma pessoa que deu certo num contexto e vai repetindo essa mesma história. Deixa eu agradecer aqui a Rosângela, que mandou Pix. Quem puder mandar Pix aqui, gente, 31997692494. Muito obrigado também a Sildeia, muito obrigado a Dalva, muito obrigado Renê, Juraci, Vera, Ildete e Rogério. Ajuda aí com o Pix também no pix@estopa.com.br. Salva o Pix no seu celular aí, porque toda vez que seu coração se tocar no sentido de ajudar o nosso trabalho, você pode simplesmente mandar uma contribuição. E muito obrigado aqui também às pessoas que estão compartilhando e deixando aqui um sapeca Xandão, né? Aqui, Pablo Marçal fisgava vítimas para golpe virtual, diz Polícia Federal. Então, o Pablo Marçal não é essa vítima do sistema, como ele diz. Ele não foi condenado por golpe só porque ele consertava o computador da galera. Ele era responsável por fisgar as vítimas, né? Hoje, as pessoas que estavam divulgando o jogo do Tigrinho, não tenho nada a ver com isso, só estava divulgando. É um treco que é proibido no Brasil, você estava divulgando, né? Aí agora ninguém tem nada a ver com nada, todo mundo quer escapar simplesmente dizendo, a culpa é do Tigrinho, prende o Tigrinho. Não, mas você estava divulgando uma coisa irregular, né? Pode, né, divulgar. E assim é o Pablo Marçal. Ele estava lá fisgando e se enriquecendo com os golpes, mas pode. Silvio Santos não era o que se diz. O Pablo Marçal trabalhou com carteira assinada de 2000 a 2013 e ficou milionário. Tá. Mônica Socorro. Totalmente incompatível, né? Mas tudo bem. E o Gorete diz, com Xandão não tem perdão. Eu gostei muito desse com Xandão não tem perdão, tá, gente? Na hora que a gente for falar com gado, agora em diante, na hora que chegar gado aqui, vocês me avisem que tem gado, para eu rodar uma voz do gado e fechar falando com Xandão não tem perdão. Deixa eu falar com vocês aqui sobre a farra, sim, a farra das emendas PIX, né? Assunto que bombou demais hoje. Não, resumindo, o Congresso Nacional foi pressionando o governo e durante o governo Bolsonaro, eles conseguiram aprovar emendas parlamentares que estavam servindo para complementar o salário dos deputados e senadores. Chega o deputado, senador ali, todo mundo, o cara que não entende o que está acontecendo, acha que o cara ganha 30 e poucos mil reais por mês. No final das contas, o tanto de verba de gabinete, mais um monte de verbas e ainda as emendas, o cara está ganhando ali, né, mais de 200, 300 mil reais por mês. Essas emendas, elas não seriam para complementar o salário de deputado nem senador, gente. As emendas parlamentares é para o deputado utilizar em obras. Mas no momento em que eles conseguiram criar uma emenda secreta, né, que eles ganham dinheiro e gastam onde querem, praticamente criaram essa possibilidade, né? O cara vai gastar ali, vai pegar metade daquilo, tira uma nota do valor do dobro, embolsa o resto, compra casa com dinheiro vivo e vai bolsonarando para lá e para cá. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não podem existir as emendas sem a transparência a respeito da destinação dos recursos. Aí começa uma guerra entre o Arthur Lira e o STF, né? O Arthur Lira querendo, inclusive, acabar com o poder do STF, como se fosse constitucional. E hoje chegaram a um acordo. Sim, deputados e senadores vão continuar nadando no dinheiro, vão receber o dinheiro das emendas PIX, vão continuar rindo da nossa cara, vão continuar sambando na cara do trabalhador que paga essas emendas PIX para eles, mas eles vão ter que dizer onde que eles estão gastando o dinheiro. Então vai ser mais difícil o cara fazer como o Bolsonaro, que pegou o cartão corporativo e usou na véspera do casamento do Eduardo Bolsonaro num buffet, numa confeitaria, passou 600 mil reais numa confeitaria na véspera do casamento do filho dele. Vai ser mais difícil fazer esse tipo de falcatrua. Mas, em contrapartida, o dinheiro nosso vai continuar escorrendo. Pode ficar tranquilo. Deputados e senadores vão continuar sambando na cara do trabalhador, comendo o nosso dinheiro. Mas, pelo menos, eles vão ter que explicar como que eles comeram o nosso dinheiro. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão participando. E quem não é inscrito, inscreva-se, tá? Muito importante, compartilha a live e deixa aí um Xandão, eu autorizo,
para a gente conseguir crescer o alcance. Deixa o like também. Tá faltando muitos likes. A Selma Galdino disse. Na Silva fala desviar no popular, né? Que é antigamente, inclusive, tinha o nome de um político, parece que era o Afanásio. Criaram afanar para quando o político estava roubando, né? A gente pode dizer malufar. Agora fica difícil dizer Bolsonará, por exemplo, porque Bolsonaro cometeu tantos crimes que tudo bem, tem o roubo de joias, mas quando você fala Bolsonará, eu não sei se você está querendo falar do genocídio da Covid, da BIM paralela, né? É crime demais para olhar para o Bolsonaro e falar Bolsonará. Mas já tivemos aí o Afanásio. Então aqui, né, ainda sobre esse assunto, antes de passar para frente, para a gente sofrer mais um pouco com as regalias dos deputados, construímos as soluções possíveis, diz Barroso, sobre acordo dos 3 poderes em torno de emendas orçamentárias, né? Bom, não é 3 poderes, né? São 2 poderes. O Congresso representa o poder legislativo, apesar de ter 2 presidentes das casas, e obviamente, mas eu acho que deve ter aí também uma representação do Poder Executivo. O Lula deve ter participado de alguma forma, porque o desespero maior desse dinheiro que estava escorrendo era do Lula, né? Que é um dinheiro que seria do Poder Executivo, mas ele precisa ir para o Poder Legislativo para eles gastarem dinheiro como querem. Pacheco, emendas PIX serão mantidas, mas com ajustes. Objeto de transferência das emendas deverá ser definido previamente, afirmou o senador após reunião com autoridades dos 3 poderes. Fica um pouquinho mais difícil para desviar o dinheiro, tá, gente? Não dá mais para fazer a festa como estavam fazendo antes. Notícia que eu preciso trazer para vocês aqui é uma notícia importante para a gente entender o que vai acontecer nos próximos dias, tá? Então, pessoal que segue o meu trabalho por causa da questão econômica, tá aí uma dica para vocês entenderem os próximos passos da economia brasileira. A gente vai ter a tendência natural de uma inflação instigada pela diminuição das chuvas. A diminuição das chuvas causa naturalmente uma inflação na eletricidade, porque com menos chuvas é preciso acionar as usinas termoelétricas, e aí a gente sai da bandeira verde, passa para a bandeira amarela, para a bandeira vermelha, e aí digo para vocês, o que vai acontecer? Por que é importante a gente já estar ligado no que vai acontecer? Nos próximos dias, assim que a gente tiver o acionamento das termoelétricas, a energia vai subir. Não dá para manter o mesmo preço da energia produzida com água do rio, com diesel sendo queimado, óleo combustível sendo queimado, carvão sendo queimado, combustíveis sendo queimados. Não queima diesel não, tá, gente? Diesel é só no processo do motor diesel mesmo. Mas, como eu lembrei de óleo, mas é óleo combustível. Muito simples, tá? Para manter esse preço é impossível. Então, acionou as térmicas, teremos o aumento do preço do produto energia elétrica. Mas aí entra a parte mais bizarra de tudo. Assim como criaram a ideia de que o aumento do preço do arroz era por causa do Lula, e aí o Lula veio com sapecada cruel em cima dos bolsonaristas, falando que importar o arroz foi uma estratégia muito boa, vão dizer que o aumento do preço da energia elétrica é por causa do Lula. Então já saibam o que está acontecendo. É muito importante a gente já prevenir o que vai acontecer nos próximos dias. A energia elétrica vai ficar mais cara, despacho de energia térmica significa que uma energia mais cara agora vai ser comprada. Lembrando que durante o governo Dilma ela queria fazer várias usinas hidrelétricas, mas o Aécio Neves e a conspiração da Globo não deixaram que a Dilma construísse várias usinas. Agora as usinas de políticos serão despachadas, Joesley Batista, Jucá e assim por diante, e com um detalhe básico, vão aumentar obviamente o preço da energia elétrica, não tem escapatória, e vão falar que a culpa é do Lula, como sempre. Deixa eu agradecer as pessoas que estão participando aqui. Os deputados bolsonaristas do Rio de Janeiro dão dinheiro de emendas para o pastor de Michele Bolsonaro, irmão do André Valadrão, e aí vai sim. Gente, olha, foi muito bom a Maria José ter trago esse ponto aqui. Sabe como que é fácil roubar o dinheiro das emendas PIX? Exatamente como ela disse. Imagina o seguinte, você é um deputado, você precisa pagar para a igreja fazer a sua campanha. Então você tem que pagar para a igreja fazer a campanha, para a igreja ficar do seu lado. Você já começa pagando com o dinheiro das emendas PIX para a ONG da igreja. Então,
Vamos imaginar que o Silas Malafaia, ele precisa receber dinheiro das emendas PIX. Ele faz uma ONG. Essa ONG é para cuidar dos menininhos que estão passando fome lá no Nordeste. Nunca vai lá. A ONG da Damares, por exemplo, para ajudar os indígenas. Aí, quando a Damares esteve à frente aí de um ministério, os índios estavam morrendo de fome. Distribui o dinheiro para as ONGs evangélicas e com isso eles já compram antecipadamente o apoio das igrejas. Então é muita falcatrua. Sem contar o dinheiro que volta, né? Olha, vou dar o dinheiro para a ONG evangélica aqui, vou dar 1 milhão, 500 volta para mim, 500 fica para pagar já a campanha política. Então é todo tipo de picaretagem, né? Faz parte, é exatamente isso que é a política de direita, mas, né, a gente aceita, porque não tem outro jeito. Trazer aqui para vocês agora uma notícia bem engraçada, mas deixa eu pedir para vocês que, por favor, mandem Pix. Tá aqui 31997692494, ajuda o trabalho aí. Manda um boa noite, manda um eu autorizo o Xandão. Ajuda a gente a aumentar aqui o alcance da live. E deixa eu trazer para você essa notícia que está no Opera Mundi. O próximo empregado dos Estados Unidos, se ficar, né, garantida a eleição do Trump, é o Elon Musk. O Elon Musk está passando um pouco de dificuldade financeira e ele precisa realmente trabalhar na presidência da República dos Estados Unidos. Isso porque ele é um cara que gosta muito de trabalhar. Tá aí, gente, já anunciada o Ministério do Golpe nos Estados Unidos. O Elon Musk, que tem trabalhado desesperadamente por golpes ao redor de todo mundo, se ele se torna, nesse momento, parte do governo Trump, se ele entra no governo Trump, ele vai entrar, obviamente, em algum assunto relacionado com influência e com poder de dar golpe. E o anúncio do Trump, por incrível que pareça, ele tem muito do que o liberalismo está usando hoje. Quando o Trump promete cargo a Elon Musk, ele contempla ainda mais essa ideia de que quem tem que estar à frente da presidência, quem tem que estar à frente da política, são pessoas que deram certo na vida. É isso que o meu gadômetro, que é o Baby Beef, me fala. Pablo Marçal tem que ser eleito, né? Porque ele teve sucesso, ele é um cara de sucesso, mostrou que sabe administrar. Né? Começou com um golpe de banco, administrou, ficou rico para ele. Eu quero saber o que ele fez para os outros, né? Tá tomando dinheiro dos pobres coitados que sonham em ficar ricos com o serviço de coach messiânico dele. Mas de qualquer forma, tá aí para que vocês fiquem sabendo que o Elon Musk vai trabalhar no governo dos Estados Unidos se o Trump for eleito, o que significa que o governo do Trump já está prometendo golpe nos países subdesenvolvidos. O governo do Trump é apoiado pelo Elon Musk e o Elon Musk vai querer utilizar o governo dos Estados Unidos, se o Trump for eleito, para roubar recursos da América Latina. Então, estamos mal se o Trump for eleito. Isso há poucos dias atrás, antes do Elon Musk aparecer como sendo padrinho do Trump, eu não imaginava que seria dessa forma, mas hoje eu já digo para vocês agora sem medo de errar. Para os Estados Unidos, o Trump pode até ser o melhor, mas para a América Latina não. Para nós aqui, o Trump já é um indicativo de golpe, já é um indicativo, sim, de tentativa de desestabilizar o governo brasileiro, que é o que o Elon Musk já está tentando fazer nesse momento. Então, por mais que ele prometa que não vai fazer bagunça, ele faria, porque a Kamala Harris está bem na frente, tá? A Kamala Harris está abrindo uma diferença considerável e pode ser que ela se torne realmente a primeira mulher presidenta dos Estados Unidos. Deixa eu trazer comentários aqui. Meu pai pagava um monte de carnê do baú o ano todo e depois ia trocar por eletrodomésticos superfaturado nas lojas Tamacave. Que se o Silvio Santos e que o capeta o abrace. Itair Carlos, e eu vou te contar uma coisa, Itair, eu particularmente nem tô aqui pra achar que o Silvio Santos tem que ter caminho no inferno, não. O que eu digo pra vocês aqui é o seguinte, tem muita gente que acha que o carnê do baú, porque pessoas principalmente da nossa geração, essas pessoas não entraram tanto nessa onda do Silvio Santos quanto os nossos pais. Talvez algumas pessoas da minha geração da Lana, com certeza ninguém entrou nessa de pagar carnê do baú.
Mas as gerações passadas, elas realmente acreditavam nas promessas do Silvio Santos. A possibilidade de ganhar a casa própria e, obviamente, a possibilidade de recuperarem o dinheiro pago no carnê do baú nas lojas do baú. Só que nas lojas do baú, o cara pagava, vamos pensar dinheiro de hoje, R$1.000 de carnê do baú, ia lá trocar, pegava uma panela de pressão. Então, apesar de que o argumento de que depois você pode trocar o valor pago nas lojas do baú era muito forte, na prática não é o que acontecia. Na prática, o carnê do baú de R$1.000 virava R$100 ali para o cara trocar em mercadoria. Muito obrigado, Rosângela, Cideia, Dalva, Renê, Juraci, Vera, Ildete e Rogério. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que mandaram Pix por aqui, né? Então, queria pedir o Pix aqui, 31997692494. Saiu agora, notícia no 247, a respeito dele, né, do Pablo Marçal. Tá aqui. Punido pela Justiça Eleitoral, Pablo Marçal usa Instagram para associar bolos ao uso de drogas. Influenciador bolsonarista insiste em desviar o foco dos debates para ataques pessoais. E eu estaria preocupado com 2 pontos, tá, gente? Olha, já passou, não passou das 11 ainda, mas eu vou falar, tá? 2 pontos que eu acredito aqui. O primeiro deles Pablo Marçal não tem a menor chance de chegar no segundo turno. Ele sabe disso e está fazendo uma campanha agora para ficar popular para tentar a candidatura em 2026, presidência da República. Agora, ele não tem chance de chegar ao segundo turno, porque foi tudo muito em cima da hora. Ele sabe disso. Ao atacar o Boulos dessa forma e tentar dizer que o Boulos é de esquerda, do Lula, da Dilma, né, que é o discursinho dele no debate, e falar que todo mundo é de esquerda, só ele é de direita, ele está pavimentando o caminho para herdar os eleitores do Bolsonaro. Ele, né, o bolsonarista pode achar que o Bolsonaro vai ficar elegível de novo, mas ele sabe que não. Agora, um ponto que nós precisamos, aqui nesse momento, nós precisamos refletir é o seguinte: será que algum eleitor do Boulos está preocupado com o que o Pablo Marçal está falando? Esse é o ponto 1. Eu acho que não. Não existe a possibilidade do eleitor do Boulos ficar preocupado com o que o Pablo Marçal está falando. E cá para nós, eu até queria uma enquete, tá? Alana, faz para mim uma enquete, por favor. Você acredita que o Boulos vai ser eleito na cidade de São Paulo? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Vou comentar depois da enquete. Não vou comentar imediatamente agora, não. Vou comentar depois da enquete. Mas tá aí, de qualquer maneira, o Pablo Marçal continua atacando o Boulos, associando o Boulos ao uso de drogas, toda essa conversa, e eu não sei, agora eu falo de coração, não sei porque o Boulos não apresentou o exame dele, como fez o Nunes, né? Então eu não acho que usar drogas traga qualquer tipo de problema, né, para uma pessoa, porque o Aécio Neves foi eleito governador de Minas Gerais e o Aécio Neves é conhecido em Minas pelo uso de drogas, etc e tal. Eu particularmente nem entro nesse ponto. Eu só não entendo porque que o Boulos, ele não apresentou o exame dele e deixou o Pablo Marçal continuar com essa conversa. A geração de hoje está caindo na lorota do tal do familhão do Luciano Huck, Silvio Santos 2.0, exatamente, Fabrício Domingues. E a gente nem precisa falar do familhão do Luciano Huck. Só da gente falar do Silvio Santos, eu acho que muitos vão refletir, porque é uma repetição, né? Precisa atacar o Luciano Huck? Nem precisa. Porque quando a gente ataca o Luciano Huck, a pessoa vai falar, ele é hater, né? Não gosta tem inveja do Luciano. Primeira coisa que a pessoa fala. Todo mundo falando comigo lá de direita, falando comigo que eu tenho inveja do Silvio Santos. Eu pensei, gente, você traz um vídeo para, né, orientar, a pessoa acha que você está com inveja. Então, nem precisa falar do familhão do Huck. Se a gente falar do familhão do Huck, vocês estão com inveja do Luciano Huck, né? Claro, né? Nasceu rico, casou com a Angélica, vão trazer tudo enquanto é tipo de justificativo, tá na Globo. Então, só de falar do Silvio Santos, a coisa já vai automaticamente repercutir em cima do raciocínio. A pessoa vai raciocinar e pensar, peraí, né, esse tal familhão do Luciano Huck é a mesma coisa. Tem que ficar esperto com isso. Então, eu tenho essa esperança de que, ao falarmos do carnê do baú, as pessoas reflitam sobre isso. Então, deixa eu trazer aqui...
Gente pobre foi o Lula. E como ele ficou milionário com salário de presidente é que não foi. Antônia Pinheiro, faz um favor pra mim, amor. Pega pra mim agora qual foi a declaração de patrimônio do Lula na última eleição. Porque as pessoas falam que o Lula é milionário. Eu queria saber se o Lula realmente é milionário. O Clenilson Rezende, Silvio Santos, o melhor comunicador do Brasil, com certeza. Já fiz várias lives falando que o meu estilo de comunicar para as pessoas e não para o meu ego veio do Silvio Santos. Vocês nunca me viram, eu sou o melhor, eu sou o cara que sabe isso, eu fiz tantos cursos. Não, eu converso com as pessoas usando um linguajar muito simples e de uma forma humilde, porque eu aprendi assistindo ao Silvio Santos. Não tem dúvidas disso. Agora, ficar falando, né, que o Silvio Santos é esse camarada que era bonzinho e ajudava as pessoas, é que não dá, tá? Vamos ver aqui os patrimônios do presidente Lula. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Então tá aqui, ó. Deixa eu trazer aqui e pode ter certeza que a direita já destrinchou. Também é CNN, tudo que tá no CNN tá difícil de colocar, mas eu vou ver se eu consigo achar aqui. Não, porque tá no CNN, eu tô tentando achar o que eu já tinha colocado um negócio aqui pro CNN. Eu não sei porque que deu errado, mas tá aqui. Lula declara 7,4 milhões e Bolsonaro 2,3 milhões. Olha só. Quem tá falando que o Lula é milionário? Peraí, foi o... Eu queria nesse momento dizer pra vocês o seguinte. Quem tá falando que o Lula é milionário aqui... Sabe que teve uma pessoa aqui que falou que o Lula é milionário. Sim. Quando a gente lê 7,4 milhões... Antônia Pinheiro. Quando a gente lê que o Lula declarou 7,4 milhões... Se fosse mentira, se não fosse 7,4 milhões, a justiça ia descobrir. Porque se tem um treco que a justiça quer pegar, é o Lula. A direita quer pegar o Lula. Então o partido contrário mostraria que é mentira. Então, se o Lula declarou 7,4 milhões, eu digo pra você que sim, perto de mim, perto de você, ele pode ser milionário. Mas ponto que a gente tem que refletir agora é: será que você já parou pra pensar que o Luciano Huck ganha 7,4 milhões, mais do que isso por mês? Você tem noção disso? O Luciano Huck ganha mais que 7,4 milhões por mês. O Lula tem esse patrimônio aí de 7,4 milhões de toda uma vida. Vamos começar a refletir. Porque tem muita pessoa aqui que acha que o Lula é milionário e não tem noção de que 7,4 milhões é o que um candidato da oposição do Lula coloca de dinheiro próprio na campanha. Eu não sei se você sabe disso. Vocês já pararam para pensar quanto custa o jatinho do Silas Malafaia? Olha o patrimônio do Silas Malafaia para mim. Parece que o patrimônio do Silas Malafaia estava próximo de 1 bilhão. Mas mesmo com o patrimônio do Silas Malafaia próximo de 1 bilhão, o cara acha que o Lula é que é arquibilionário, né? Pro cara que não gosta do Lula, ele acha que os 7,4 milhões para um ex-presidente da República é muito, mas patrimônio do Silas Malafaia e do Edir Macedo já passou de bilhão, isso eu tenho certeza. Mas o patrimônio do Silas Malafaia, que é o que está fazendo essa campanha contra o Lula, contra o Alexandre de Moraes e assim vai. Vocês têm noção de quanto é? Você achou aí? Só acha e me fala o patrimônio, não precisa nem mandar o link. Do Silas Malafaia. Acha o patrimônio dos... Tem aí, patrimônio dos pastores brasileiros. Para eu falar com esse pessoal aqui... Tu significa que a gente chegou a Pix? Deixa eu agradecer aqui quem mandou Pix. Olha, chegou Pix. Muito obrigado quem mandou Pix. Vou agradecer. Enquanto isso, deixa eu deixar aqui os comentários passando. Porque, gente, o gado, ele não entende que ele é gado. Ele acha que, porque a pessoa é de esquerda, a pessoa fez voto de pobreza. Não é bem assim. Muito obrigado, Juraci. Muito obrigado, Margarete, Raimundo e Sebastião. Muito obrigado. Então, olha só. Enquanto as pessoas... 950 milhões de dólares? Não, de reais, né? Gente, olha só. O Silas Malafaia, enquanto o Lula... dólares. Olha só, não pode ser dólares não, gente. Tá escrito, gente, eu também não tô acreditando. Mas Ai, aqui, olha. Silas Malafaia tem 5 bilhões de reais. O cara tá preocupado com o Lula ter 7,4 milhões depois de uma carreira de trabalho. O Silas Malafaia, depois de uma carreira de estelionato, o cara tem 5 bilhões de reais. Olha,
né? Vamos nesse momento entender que tem uma coisa errada na cabeça do bolsonarista, né? Mas pro bolsonarista, o Malafaia pode... Ah, não, você tá falando do Edir Macedo. Edir Macedo eu sei que é muita grana mesmo. Fortuna de pastores brasileiros chama a atenção da Forbes, né? Edir Macedo em primeiro. Então, deixa eu colocar para vocês aqui, que são principalmente o cidadão de bem que está participando e está preocupado com a fortuna, achando que o Lula é rico. Quem está achando que o Lula é rico, que o Lula é milionário? Então tá aqui, ó. Deixa eu achar aqui a lista. Fortuna em milhões de dólares. Tá aqui, agora sim. Olha só, para você que está preocupado com o Lula durante uma vida inteira ter conseguido 7,4 milhões com uma carreira de 2 vezes presidente do Brasil, tá aí, ó. Vamos falar. Edir Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus, 950 milhões de dólares. Nós estamos falando de praticamente 5 bilhões de reais. Gente, quem está preocupado com 7,4 milhões do Lula e não se importa com um pastor, dono de uma igreja, um cara que nunca trabalhou, ter 5 bilhões de reais é uma coisa muito estranha. Mas vamos lá, Valdemiro Santiago, aquele do chapelão, dos boi, 220 milhões de dólares. Gente, 220 milhões de dólares é 1 bilhão de reais. Imagina aquele camarada, Valdomiro, que aparece lá, super estratégico. Ele faz exatamente aquilo que eu falo que a esquerda tem que aprender a fazer. Falar com pessoas humildes. Ele erra o português, super caipirão, estratégico. A humildade em pessoa. 220 milhões de dólares. E agora vamos lá para o Silas Malafaia. O Silas Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus, que é o camarada que está usando dinheiro agora para tentar perseguir o Alexandre de Moraes. O cara tem aproximadamente 750 milhões de reais. Olha só, 750 milhões de reais sem nunca ter trabalhado. O pessoal está aqui preocupado com Lula, 7,4 milhões. Agora, Silas Malafaia, que está lá perseguindo o Lula, que tem praticamente 700 e poucos milhões de reais. Esse te preocupa, né? Reflexão. Você está preocupado com isso? E aí vem o R.R. Soares, que está ali perto dos seus 600 milhões de reais, e o Estevan e Sônia Hernandes, que estão brincando ali com os 300 milhões de reais. Isso não perturba ninguém, né? O que perturba, obviamente, é só a riqueza do Lula. Muito obrigado, Dom Sebastião. Valdemiro pede trízimo nos seus cultos, né? E é exatamente isso aí. Isso não perturba ninguém. Muito obrigado, Zé Eduardo. Bolsonaro, bolsonarar, verbo transitivo. Instruir ou doutrinar em matéria política, social e religiosa, Nossa, ficou muito boa essa. Muito boa essa. Vai pro dicionário Aurélio. Bolsonarar, verbo transitivo. Instruir ou doutrinar em matéria política, social e ou religiosa, estupidificando o indivíduo, né? Figurado, alienar. Boa, Zé Eduardo, bem trazido. E a galera tá aqui participando. Nossa, isso deveria ser investigado. Toda essa grana recebida de doações. Acho que a Receita Federal deve criar uma declaração para doações. Gente, Mônica, eu fiz uma vez uma série de vídeos em que eu explicava, principalmente está aqui nos meus vídeos, como funciona a lavagem de dinheiro com a igreja. Porque já pararam para pensar o trabalho que dá, por exemplo, lavar o dinheiro? Gente, muito simples, vou explicar para vocês. Lavagem de dinheiro com a igreja aqui agora. Ouvi... Bolsonaro nunca mais, vamos aderir. Olha só, lavagem de dinheiro com a igreja. Vou dar uma dica aqui para vocês. Pensa o seguinte: prefeitura da sua cidade, ela procura o pastor e fala: olha, nós precisamos lavar um dinheiro aí. Esse dinheiro vai vir de onde? A prefeitura vai contratar uma dupla sertaneja que cobra 500 mil reais.
Prefeitura de cidade pequena. Na verdade, essa dupla não cobra R$500 mil nada. Esse valor é um valor que já é feito para desviar parte desse dinheiro para o prefeito, secretário ali de Cultura e Educação. Pronto. Saiu a nota de R$500 mil, desconta os impostos, divide ali para a banda e para o prefeito. Aí vamos pensar que no final das contas o prefeito está ali com uma mala de R$200 mil. Como ele vai fazer para lavar esse dinheiro? Muito difícil, né? Então ele conversa com o pastor. Olha, Silas Malafaia, eu vou fazer o seguinte, eu preciso lavar 200 mil. Silas Malafaia fala, faz lá a oferta que o resto eu resolvo. Aí aparece durante uma oração um cara bem vestido numa igreja e tá lá, oxalabra crântara, não sei o quê. O cara deixa aquela mala lá com aquela montoeira de dinheiro. Pronto. Foi doação. Ninguém quer nem saber de onde que esse dinheiro veio. Foi doação, é para Jesus, acabou. Aí a igreja pega, para lavar esse dinheiro e devolver esse dinheiro para o prefeito, é fácil? Não é fácil. Mas a igreja pode contratar o que ela quiser com esse dinheiro. Aí ela vai e contrata um serviço, por exemplo, de consultoria, de um engenheiro de som, que coincidentemente é o irmão do prefeito, que vai lá, presta o serviço de consultoria, tira a nota fiscal direitinho, tá limpo o dinheiro, acabou. Aquele dinheiro que antes precisava ser lavado, porque ninguém sabia de onde que veio, e veio do show lá atrás, ele virou dízimo. Depois de virar dízimo, ele foi utilizado para contratar uma firma de consultoria que era do irmão do prefeito. Tá limpo o dinheiro. E assim as igrejas vão ficando ricas, porque elas não vão fazer isso de graça. Então, o dinheiro público, que no final das contas, depois do imposto, virou R$200 mil, caiu na igreja, ficou sem para a igreja e sem voltou para o prefeito. Então, de uma forma muito simples, gente, é dessa forma que funciona. Lavagem de dinheiro em igreja é uma coisa que não dá para rastrear. A coisa mais, mais óbvia ali é o seguinte, todo mundo sempre vai acreditar que foi, por exemplo, o feijão ungido a R$500 o quilo. Como é que ele conseguiu esse dinheiro? Não, foi feijão ungido, foi isso, foi aquilo. E a Antônia Pinheiro fala, mentira, Antônia Pinheiro. Vou te contar uma coisa, eu uma vez trabalhei em campanha política do PSDB, vou contar para vocês aqui, antes de estudar ciências políticas eu trabalhava como técnico, ou era edição de vídeo, filmagem, sempre essas coisas. E a gente revezava quem ia ajudar o chefe que contratou a gente na campanha do Aécio, quem contratou a gente tinha que revezar para ajudar ele a ir nas cidades do interior, para fazer o serviço de campanha no interior. E uma vez eu fui com o chefe para 3 cidades do interior de Minas Gerais para levar envelope de dinheiro para as igrejas. Eu fui. Eu não estou te falando aqui que me contaram. Na campanha do PSDB, dentro da cidade de Belo Horizonte, eu trabalhei como técnico. E quando ia pagar gente no interior, ia na fazenda do Aécio Neves e tirava um saco de dinheiro do chão. E ali distribuía esse dinheiro que estava no chão mofado, distribuía nos envelopes para entregar para as igrejas e para os outros ali que estavam trabalhando. Esquema básico do Aécio Neves, que sempre elegeu o Aécio Neves. Ele contrata uma pessoa de cada família. É difícil, né? Fulano, né? O Aécio Neves deu emprego para ele, vão votar isso no interior, gente. Funcionava de um jeito absurdo. E como que era? Era dinheiro que eu não sei de onde ele tirava, mas ficava enterrado ali, tiravam na hora da campanha. Então você fala Antônia Pinheiro, você falar comigo que é mentira, você está falando com um camarada que trabalhou nas campanhas, dirigindo, nos momentos que eu era obrigado a ajudar o chefe a fazer isso, e editando vídeo, filmando, quando eu estava fazendo meu serviço certo. Então, vamos um pouquinho aí de parcimônia para não ficar nessa loucura total. Vamos falar de Boulos agora. Fecha essa enquete para nós aí e vamos saber o que está acontecendo. Gente, Maria, não, 150 milhões de dólares não é 390 milhões de reais hoje não. O dólar já passou de R$5, meu. Então a coisa hoje é muito dinheiro. Você acredita que Boulos será eleito na cidade de São Paulo? 79% acredita que sim, 20% acredita que não. A opinião que eu tenho é que se o Boulos não adequar a comunicação dele para a cidade de São Paulo, ele não vai ser eleito no segundo turno. Eu acredito que existe a possibilidade de ele chegar no segundo turno, mas no segundo turno ele tem que adequar, agora ele já tem que adequar a comunicação dele, o discurso para a cidade de São Paulo. Nem é por causa do Pablo Marçal.
É porque o discurso dele é um discurso muito válido, assim, para o Brasil inteiro, né? Aquele discurso de conversar com a pobreza e etc e tal, mas não é um discurso muito adequado para São Paulo, né? Falar no Boulos, está ele aqui no R7, vou trazer para vocês um ponto que ele trouxe, né? Durante a entrevista, o Boulos falou principalmente da questão das moradias, que é uma parte forte da campanha dele. Durante a entrevista comandada por Reinaldo Coutinho, Boulos disse que pretende criar poupa-tempo da saúde em regiões carentes da cidade. O Pablo Marçal, ele vai criar um programa Fique Rico também. E com isso ele vai conseguir muitos votos, né? Porque ele vai criar o programa Fique Rico também. E nesse programa Fique Rico também, na cidade de São Paulo, você vai ter o direito, né? Então presta atenção, eleitor de São Paulo. Se você votar no Pablo Marçal, você vai ter direito de participar das palestras dele online. Fique Rico também com Pablo Marçal. Garantia que você vai ficar milionário em 2 meses, né? Você vai conseguir o seu primeiro milhão em 2 meses no programa Fique Rico também. Pablo Marçal eleito prefeito de São Paulo, a população toda riquíssima. Tá aqui o 12,5. Assista as lives do MBL. Vai ver que se vestir igual mendigo não ajuda a crescer seu canal. Você precisa mostrar progresso. Você não é bom de comunicação. 12,5. Não é que eu não sou bom de comunicação, eu não tô bem das pernas. Eu já falei que várias vezes que eu preciso melhorar o guarda-roupa. Eu não tô bem das pernas, menino. Tô pelejando para pagar conta de luz, você fala que eu tenho que vestir bem. Eu não sou do MBL, sou comunicador de esquerda, 12,5. Tinha até a Alana até pensou em fazer uma campanha para levantar um dinheiro aqui para eu comprar roupa. Antes eu ainda tinha meu empreguinho no 247, nem isso eu tenho mais, né? Aquela senhora maravilhosa que se diz de esquerda, né? Que acabou me puxando o tapete. Então digo pra você, 12,5, não é questão de eu querer ficar aqui mulambento, não. Quando eu fazia meus vídeos lá da Inglaterra, que eu tinha meu emprego de engenheiro, eu tava nos panos, menino. Agora que o bicho tá pegando mesmo, mas vai melhorar. Eu digo pra você que vai melhorar. E aí a Vera tá lembrando aqui que o escritório de advocacia também faz lavagem de dinheiro. A teoria que eu tenho é que o escritório de advocacia do Flávio Bolsonaro lava dinheiro dessas participações do Bolsonaro em campanhas. Ele não vai participar de campanha de graça, né, gente? Vai fazer uma campanha lá no Quinto dos Infernos pro candidato a prefeito de graça? Não. Ali o candidato contrata o serviço de advocacia do Flávio Bolsonaro para pagar o trabalho aí do Bolsonaro fazer campanha. Não, em todos os casos e nem todas as igrejas que isso ocorre. Não, claro que não. Movimento pentecostal não é em todos os casos e todas as igrejas que isso ocorre. Claro que não. Obviamente, tudo tem exceção. Claro que não é em todos os casos. Inclusive, eu nem falei de igreja pentecostal. Falei das neopentecostais, que são igrejas que foram criadas para finalidade política, que é uma coisa diferente, né? E a esquerda tem decepcionado muito mesmo. Bruno MM. País todinho taxado. Lula trabalhando pro pobre sempre. E, Bruno, nosso ministro não é o taxade? Tem que taxar mesmo. Taxa e distribui Bolsa Família. O negócio taxa o rico, põe o pobre para comer. Taxa o rico, põe o pobre para comer. Se achar ruim, vai para Cuba. Não. Como é rico, se achar ruim, vai para a Argentina, lá estão tirando as taxas. Quer saber o que pode fazer, gente? Olha, eu até vou dizer, quem tiver aqui que é de direita, eu queria dar uma dica para vocês. A Argentina elegeu um presidente liberal que está prometendo diminuir o Estado, está prometendo acabar com as taxas. A dica que eu tenho é por que você está insistindo no Brasil, onde tudo está ruim por causa do comunismo do Lula, e não está na Argentina, se é aqui do lado. Não é que se estivesse falando, olha, vai para o Japão, é longe, é caro, mas a Argentina não. Se for um cara forte, vai para a Argentina de bicicleta. Então a pergunta que eu tenho agora é muito simples. O que está faltando para você, que acha que está ruim no Brasil, pegar uma bicicleta e ir morar na Argentina? Porque lá é estado mínimo, lá tá bom. Aliás, aquela senhora é a própria cara do 247, insuportável. E você vai longe, Léo. Obrigado, Sandro Andrade Ribeiro. Não acho não, eu acho que ela estraga o 247, porque no 247, tirando ela, o resto é tudo gente boa. Tirando aquela senhora, o resto é tudo gente magnífica. Nunca tive problema com ninguém.
Como foi sua saída? Você é amigo... Claro que eu sou amigo do Leonardo Atucci. Inclusive, eu tô fazendo... Gente, eu conversei com o Leonardo Atucci hoje, inclusive. Somos amigos, não tem nada a ver. O problema é só com aquela senhora. Inclusive, tá aqui, eu queria trazer para vocês que eu estou fazendo... Isso é muito importante, tá? Já que o assunto chegou. Eu tô fazendo uma campanha pelo Brasil 247 se tornar aí bicampeão do prêmio iBest. Eu vou corrigir porque esse ls.tv.br ele é um pouco mais difícil para ser lido. Então deixa eu trazer para você aqui outra opção. Você vai digitar simplesmente B247, que significa Brasil 247.com.br/i de iBest. Então pronto, tá super simples agora. b247.com.br/i de iBest. É o link mais fácil do mundo para você votar no Brasil 247 no prêmio iBest. Não tem nada a ver o fato daquela senhora do mal lá ter me prejudicado no 247, não tem nada a ver com o Leonardo Atucci. Absolutamente nada a ver e nada a ver com o Brasil 247, que é um veículo que representa o Brasil, representa a esquerda brasileira, representa o progressismo. Então peço para vocês que simplesmente desconsiderem esse fato da senhora super agradável lá ter me perseguido e votem no Brasil 247. Tá aqui o link, b247.com.br/i. Agora ficou fácil, é só lembrar Brasil 247 e iBest. b247.com.br/i. Pronto. Isso resolve aí para evitar que uma Folha de São Paulo, por exemplo, que está aí atacando, um Estadão, uma Folha que estão atacando a democracia, ainda vençam o iBest. Se a gente não engajar, eles vão se engajar. Então a gente precisa, obviamente, se engajar nessa campanha, O Brasil 247 precisa ser bicampeão, nesse caso aí, do iBest. Em falar no outro lado contra-atacando, tá aqui, ó. Muito obrigado, Maria, muito obrigado, Idevaldo, que mandaram Pix, Quem puder mandar o Pix aqui, 31997692494. Em falar em contra-ataque do outro lado, que é mais ou menos assim, se nós não estivermos lutando para o Brasil 247 vencer, quem vai vencer é uma revista, por exemplo, Oeste, que está trabalhando desesperadamente pelo fim da soberania nacional. Estão trabalhando para acabar com o STF, acabar com Alexandre de Moraes. Está aqui, ó. Impeachment de Moraes. 131 deputados já assinaram a petição. Está aqui. Abaixo assinado popular chegou à marca de 954 mil apoiadores até a noite dessa terça-feira, dia 20. Então, olha, vou contar para vocês uma coisa. Se o STF se dobrar a chantagem que está sendo criada hoje para impedir as investigações, nós teremos um problema muito sério, que o STF não vai mandar mais nada. Toda vez que tivermos qualquer problema sendo solucionado pelo STF, basta pagar a revista Oeste, Estadão e outros veículos para atacarem o STF, que vai resolver tudo. Então, se nós não lutarmos por nossos veículos, quem vai ganhar um prêmio iBest vai ser uma porcaria dessa aí, uma revista Oeste. Então, por favor, ajudem aí o 247 para a gente conseguir ganhar esse prêmio. Então, muito obrigado às pessoas que estão participando aqui. Eu sou totalmente contra Márcia Tiburi. Ao taxar o rico, as coisas não pioram para os pobres. Quem dá emprego e vende para pobre que produz não são os ricos. O que eles fabricam não irá sair mais caro para consumidores pobres. Olha, movimento pentecostal. Deixa eu te falar. Depende da taxa e depende muito do que o rico faz com o dinheiro. Por exemplo, vamos analisar os ricos, super ricos do Brasil. Eles mandam o dinheiro deles para fora do Brasil para ficar guardado lá em dólar. Isso faz com que eles comprem dólar e com isso o real desvaloriza. Vamos imaginar aqui as grandes empresas do Brasil. Por exemplo, a mineradora Vale. Ela tem uma quantidade gigantesca de movimentação de dinheiro e manda os lucros para fora do Brasil. Não vai atrapalhar em nada uma Vale se ela for taxada. Não vai atrapalhar em nada um Luciano Huck se ele for taxado. Agora, claro que para um pobre ser taxado é muito ruim, mas o pobre ele se torna imediatamente recebedor de impostos. Você, por exemplo, reflita, eu não sei se você tem filhos e se seus filhos estão na escola pública. A escola pública é fornecida, obviamente, por causa dos impostos. A pergunta que eu faço para você é, se você tiver, vamos imaginar que você ganha um salário mínimo.
e 3 filhos. Você pode colocar os 3 filhos para estudarem. E se a gente não tivesse escola pública e você tivesse que pagar escola para os 3 filhos? Numa capital seria R$3.000. Com seu salário mínimo você não conseguiria. E a saúde pública? Vamos imaginar que você utiliza a saúde pública, o SUS. Se você tivesse que pagar como nos Estados Unidos, a saúde pública só existe por causa das taxas. Então não dá para olhar para as taxas da forma como você está olhando, pensando que os ricos são os melhores porque geram empregos e sem eles a economia não funcionaria. O rico nenhum gera emprego porque ele é bom. O rico gera emprego para ter lucro. Desde que as condições para o lucro sejam mantidas, o rico vai continuar gerando emprego. Isso não tem dúvidas. Então, se nós temos taxas e impostos sobre os mais ricos, essas taxas e impostos são utilizadas de uma forma correta, ela vai ajudar os ricos a ficarem mais ricos. Eu te explico. Vamos imaginar as taxas que são investidas nas estradas. Elas ajudam o rico a levar a produção para fora. Vamos pensar dos ruralistas. Já parou para pensar como seria difícil para os ruralistas mandarem o produto deles para fora do Brasil se não tivéssemos estradas? E as estradas são construídas com as taxas. Vamos pensar também agora na indústria dentro da cidade. Os ricos donos de indústrias. Se a gente não tivesse toda uma plataforma de interligação de energia, né? Se não tiver energia disponível para os ricos terem suas indústrias, a coisa não funciona. Então, as taxas são importantes diretamente para os ricos. É por causa dessas taxas que os pobres estudam, estão disponíveis para os ricos com um pouquinho de educação. É por causa dessas taxas que quando os empregados dos ricos começam a ficar doentes, eles têm o SUS para poder ficar bem para o trabalho. Então, o capitalismo depende de um trabalho bem sincronizado de assistência social. Quando o capitalismo é deixado de rédeas soltas, que é exatamente o que a direita propõe, né? Deixar o capitalismo andar e cada um por si, Deus por todos, o que acontece é uma coisa muito bizarra, é uma catástrofe. Quer saber o que está acontecendo? É só olhar para a Argentina. Estão diminuindo a participação do Estado, estão prometendo melhoras, mas não sei para quem, porque o povão lá, né, foi para a fila do osso. Então aí eu digo para você o seguinte, movimento pentecostal. O dinheiro não é seu. E eu vou te explicar o porquê. Quando você produz um dinheiro dentro de uma nação, você utilizou toda a infraestrutura dessa nação para você produzir o seu dinheiro. Então o dinheiro não é seu, tá bom? Esse é um erro muito grande. O camarada olha para o dinheiro e pensa, esse dinheiro é meu. Deixa eu contar para você o meu caso aqui. Quando você manda para mim um superchat aqui no YouTube, parte fica pro YouTube. Eu posso ficar com raiva e dizer, o cara mandou o superchat para mim e parte ficou pro YouTube. Será que seria justo eu ficar com raiva? Claro que não, afinal de contas, eu só estou transmitindo aqui por causa de uma infraestrutura que o YouTube me forneceu. E aí eu digo para você, movimento pentecostal, por que o cara não monta uma empresa em alto mar? Porque em alto mar ele não vai ter energia disponível, não vai ter estrada disponível, não vai ter toda uma infraestrutura que foi criada pelo Estado. Então é muito fácil o camarada chegar e começar a ganhar dinheiro em toda uma estrutura que já foi concebida anteriormente por várias gerações, porque o Brasil de hoje é um Brasil de 500 anos, então está sendo construído através do sacrifício de várias gerações, e começar a produzir e falar, o dinheiro é meu. Peraí, para você chegar no trabalho, você usou uma estrada que foi construída pela geração passada, pelo amor de Deus. Para você tomar banho para ir para o trabalho, você utilizou um sistema de água e um sistema de rede elétrica, um sistema de tratamento de água, tudo isso foi construído. Você não chegou e foi jogado no nada. É bem diferente se você falasse comigo que, olha, o planeta começou hoje, vamos todo mundo para outro planeta, né? Vamos chegar todo mundo em Marte. Tá todo mundo em Marte, tem nada construído, todo mundo é igual a todo mundo. E aí, né, beleza. Já que todo mundo é igual, todo mundo, nada está construído ainda, ninguém é de ninguém, tudo bem, ninguém pode cobrar imposto de ninguém. Agora você nasce num país como o Brasil, que pode não ser os Estados Unidos, tudo bem, mas tem uma estrutura que já foi construída. Você acha que tudo que você produz nesse país é seu? Não, meu amigo. Para você produzir, até para o dinheiro chegar na sua conta, tem toda uma estrutura que foi criada. Então, lógico, para desintoxicar do oba-oba liberal, anarquista, ou como é que chama o treco lá do anarcocapitalista, né? Para desintoxicar disso demora um pouco. Você precisa realmente refletir, né? Pensar com a própria cabeça. Porque, claro, te dá uma falsa ilusão de que, olha, o Estado não tem que
não tem que te cobrar nada de imposto, o dinheiro é seu nada. Quando você aluga uma máquina para produzir, você tem que pagar o aluguel dessa máquina. Quando você nasce num país, você automaticamente está usando toda uma infraestrutura que já foi concebida, já está ali. Então você automaticamente precisa pagar para usar essa infraestrutura, porque ela precisa continuar sendo construída. Então, reflete de uma forma menos utópica, porque ninguém está nesse país aqui e vai simplesmente chegar e falar: o dinheiro é meu, não vou pagar impostos. Se acontecer isso, acaba. E o antipositivista imperial, fora estatismo. E eu queria dar uma dica para quem tiver contra aqui, tá, gente? Tem uma forma fácil. Quem tiver nesse momento, eu até queria dizer que o Estado, ele só perturba onde ele atua. Se você ou qualquer outra pessoa tiver contra, o nosso presidente quer cobrar taxa. Claro, meu amigo, se eu ganhasse dinheiro suficiente, eu tinha que pagar imposto de renda, de ser bobo. Você está achando que a minha monetização está livre de impostos? Claro que não. É porque eu ganho muito pouco, então eu não chego nem no limite do imposto de renda. Mas se eu ganhasse a quantidade que eu tenho que pagar o imposto de renda, por ser minha monetização, eu tenho que pagar. Aí eu não quero pagar imposto de renda. Peraí, você sai numa estrada federal construída. Sistema de rede elétrica que está trazendo energia para eu trabalhar aqui hoje, a infraestrutura de telecomunicações, a maioria do gasto pesado é do governo. Então, cara, tudo que eu estou usando aqui para trabalhar nesse momento só chegou para mim porque tinham estradas construídas. Tenta mandar entregar isso aqui lá no pico do Everest para você ver se alguém vai entregar. Pede uma webcam para entregar no pico do Everest. Não deixa de ser bobo, cara. Deixa de ser, assim, totalmente sem noção do que é preciso para você fazer seu trabalho, para você trabalhar. Cara, eu vou ali no banheiro ali para simplesmente molhar meu cabelo que está muito grande, para pentear e passar um gel. A água está ali porque tem uma infraestrutura antes. A energia elétrica para chegar na minha cidade foi um trabalho danado. E você acha que realmente tudo que eu faço aqui eu tenho que fazer, não posso pagar imposto nenhum? Aí eu vou dar a dica, tem jeito. Para quem quiser, eu vou falar para vocês uma forma ilegal de pagar, de viver sem pagar impostos, mas que automaticamente ela vai dar certo, pelo simples motivo de que o governo não vai ter condições de te perturbar. Você vai para o paraíso dos impostos. Você não vai pagar imposto nenhum, porque ninguém vai lá te cobrar imposto. Você vai para o meio da floresta amazônica, onde não tem estrada, não tem eletricidade, não tem nada, e vai desenvolver suas atividades no meio da floresta amazônica. Ninguém vai te cobrar impostos no meio da floresta amazônica. Você não vai ter segurança, né? Se aparecer ali um índio ali e quiser te assar e te fazer de comida, né, que faça. Você não vai ter segurança pública. Claro, você não vai ter serviço de água encanada, né, com o pessoal do estado trabalhando para tratar água para você ser feliz. Não vai ter nada disso não, mas fica tranquilo. Eletricidade, tem jeito, né? Você vai comprar aquelas placas solares, vai montar lá e vai sonhar que você vai ter eletricidade pro resto da vida. Leva uma bateria dessas bem duráveis, tá? Para você ficar tranquilão. Produza a sua própria eletricidade, fica tranquilo. Se tiver com fome, busca na floresta, porque não vai ter infraestrutura para você sair, pegar uma estrada e chegar no supermercado. Olha ali, a Marili Rodrigues falou: largados, pelados e sem impostos. Largados, pelados e sem impostos. Acabou o problema. Acabou o problema. Dá pra fazer um programa de TV pra essas pessoas que pensam assim, que tem, né? Só que daí... Guarda esse nome aí. Largados, pelados e sem impostos. Parte para dentro da floresta amazônica, monta uma barraca e começa ali sua atividade, né? Vamos pensar que a melhor atividade para você fazer nesse momento, na hora que você vai para a floresta amazônica, talvez seja... vamos pensar uma atividade que dá muito lucro. Quem sabe você vai para o meio da floresta amazônica e vai mexer no setor financeiro como o Pablo Marçal. Ali dentro você monta um banco e vai tentar emprestar o seu dinheiro, né? Porque você não vai poder usar o dinheiro do Estado, afinal de contas, você não quer pagar imposto. Vai para o meio da floresta amazônica e vai oferecer empréstimo para os índios. Leva uma impressora, conecta na sua bateria de energia solar e vai imprimindo ali na sua cédula. Tenta montar um sistema que não depende do Estado. Aí você vai estar montando o Estado. Rapidinho você vai querer cobrar os índios pela moeda que você está emitindo. Porque tem custo. Então, amadurecimento, né?
Nessas horas eu tenho um pouco de colapso de imaginar que o pior do que ter gente que pensa assim é ter gente que dá ideia para quem pensa assim. Isso é muito louco. É por causa das pessoas que dão ideia para esses capitalistas sanguinários, anarcocapitalistas, que a gente tem essa desgraça dessa ideologia repercutindo, essa ideologia que vai, né, inserindo espermas nas pessoas e produzindo mais anarcocapitalistas e nos envergonhando como seres humanos. Muito obrigado aqui. Muito obrigado. Eu tô rindo aqui porque aí eu chego aqui, abro o WhatsApp para ver a mensagem de quem mandou o Pix. Tá aqui, ó. O Baby Beef. Fazemos o M. Baby Beef realmente acredita que o Pablo Marçal vai conseguir chegar, né, no auge aí da Prefeitura de São Paulo, fazendo o M. E deixa eu agradecer aqui o Veroaldo. Força, companheiro. Obrigado. Muito obrigado, Rosângela. Muito obrigado, Rosa. Muito obrigado, Maria e Idevaldo. Quem puder ajudar com o Pix daqui, 31997692494. E deixa eu agradecer as pessoas que estão participando aqui. E China investindo 20 trilhões no Brasil. O Brasil terá a terceira maior economia do mundo e pode mandar os empresários que fazem chantagem tomar no... Eu também acredito nisso. A Lana deu até um pulo ali. Também acredito nisso, né? Pode mandar esse gado pros quintos dos... sem dó nem piedade. Gente, M de medíocre, gostei. Pedro79, faz o M de medíocre, o M de mentiroso, o M de merda, que pode ao mesmo tempo ser o sinônimo de tudo isso, que é o M de Marçal, mas do Pablo Marçal, que tem muito Marçal, gente boa. Inclusive, lá em Jiquiri, eu sou amigo da família Marçal, e que infelizmente devem estar pensando que o Pablo Marçal é muito do bem. Você conhece algum país capitalista que é menos próspero que os socialistas? Tá vendo, gente? Por que é preciso educar? O país mais capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, para o povo deles é socialista. O movimento pentecostal. Vou te contar uma coisa. Morei 5 anos na Inglaterra, foi lá que eu me formei em economia. A Inglaterra é mais socialista que o Brasil. Mas sabe por que você não acredita nisso? Porque no lugar de estudar e viver a experiência fora, você se orienta pelo MBL. Sim. A Inglaterra é mais socialista que o Brasil. A Inglaterra tem a melhor saúde pública do mundo. Sim, a melhor saúde pública do mundo. Pública, tá? A Inglaterra tem uma estrutura de benefícios sociais para o comércio nunca parar. Se você está desempregado, você recebe ali o Job Seekers Allowance. Gente, tem benefício obesidade. Se o cara for muito gordo na Inglaterra, ele tem benefício obesidade. Então, só para você ter uma noção, movimento neopentecostal. Todo mundo lá paga imposto, tá? E na Inglaterra, existe imposto progressivo até um certo valor, você não paga imposto, mas os produtos pagam imposto também, 20%. Como assim? Inglaterra tem imposto? Tem. Ah, mas a Inglaterra tem programas sociais? Tem, menino. Foi lá que nasceram os programas sociais. O inglês John Maynard Keynes, que explicou para a Inglaterra que se não tiver programa social para a população, esse trem vai colapsar. Então, assim, é uma coisa bem bizarra quando a gente olha uma pessoa que não teve a oportunidade de viver uma experiência fora do país, não conhece nada além do Brasil, não sabe o que é socialismo e capitalismo, ela traz uma bobagem dessa. Conhece algum país capitalista que é menos próspero que os socialistas? Cara, o problema todo é que onde você busca informação, eles não olham qual país que é capitalista e qual país que tem mais atividade de bem-estar social, porque socialista não existe em nenhum país. O que eles olham não é o grau de capitalismo, é o grau de prosperidade. E a partir daí eles falam, esse país é próspero, é capitalista, né? Na lista deles, provavelmente, a China é capitalista. Sim, a China é economia de mercado, mas ela é gerida pelo Partido Comunista Chinês. Como é que você me explica isso? Então, aquele negócio, sabe? Não entra nessa sem ter a instrução de um profissional, não. Tem esse meme, eu gosto muito desse meme. Não entra nessa sem ter instrução de um profissional, não. Instrução de um profissional você não vai encontrar no MBL. Estuda economia através dos vídeos da Univesp TV. Não te pedindo para acreditar em mim, não.
procura vídeos de universidades, estuda economia, estuda história, estuda sobre esses países aí, através de... Ah, mas a universidade é comunista. Faz diferente. Estuda através das universidades dos Estados Unidos, porque hoje o YouTube tem lá as legendas em português. Proposta, como eu estudei fora do Brasil, né, cursei Economia e Ciências Políticas fora do Brasil, sou graduado fora do Brasil, não dá para falar que eu estudei no livro do MEC, eu me formei na Inglaterra. Então tá aí, né, a dica que eu dou para você nesse momento. Estuda, para de ser bobo, para de destruir a sua oportunidade de não ser bobo. E aí vem o 12,5. Agora tá na hora do 12,5 falar do tamanho. Antes de te conhecer, vi em uma live do MBL falando que você era eletricista na Inglaterra e se metia em falar de economia no Brasil. Procede? Busca lá meus documentos em inglês lá para eu mostrar pra... Tá aqui, ó. Tá aqui o... Tá onde? Tá aqui uma pasta aqui que tá dentro da salinha onde a gente guarda coisa pequena. Então, 12,5. Sim, o MBL gosta muito dessas coisas, claro. O MBL gosta de desqualificar as pessoas. E olha que coisa totalmente incompatível com a comunicação social. Quando você diz que uma pessoa é inferior porque ela é eletricista, você não tá indo numa boa direção, não. Você tá muito Tabata, né? Porque a Tabata que tá nessa agora, de falar sobre educação, isso não dá muito certo, não. Ah, eu sou formado nisso, sou formado aqui. Não gosto. Mas já que o MBL falou essas coisas, eu queria dizer para você que na Inglaterra eu trabalhei para a maior empresa de engenharia da Inglaterra, a British Engineering Services. Se a Lana conseguir buscar lá em cima minha carteirinha, eu vou mostrar para você minha carteirinha da British Engineering Services, sim. Mas deixa eu te mostrar aqui meu diploma em inglês para você ficar mais tranquilo. E também, obviamente, né, porque uma vez que aconteceu coisa semelhante, falaram que era falso. Se for falso, eu fecho meu canal, mas tá aqui, ó. Trazer para você ver aqui. Sim, eu era eletricista. Afinal de contas, no Brasil também funciona dessa forma, engenheiro eletricista. Tá aqui para você. Trabalhei de eletricista também? Trabalhei. Só que quando eu trabalhei de eletricista, eu já estava me formando em ciências políticas e economia, entendeu? Então, apesar de que eu era eletricista na Inglaterra e com toda a honra, todo prazer, porque o meu primeiro curso que eu fiz foi nessa área, exatamente eletrônica, tinha sim todo o prazer de ser eletricista na Inglaterra, mas digo para você, que sou membro pleno do Instituto de Engenharia e Tecnologia da Inglaterra, tá aqui, ó, pode confirmar também, membro pleno do Instituto de Engenharia e Tecnologia da Inglaterra, e me formei aqui nesse treco aqui, ó. Tá vendo? Política, Filosofia e Economia, bacharelado duplo. Aqui, ó, minha carteirinha de membro pleno, tá aqui, ó. Cadê minhas outras carteirinhas pra eu mostrar pra ele onde eu trabalhava? Tá aqui, ó, minha carteirinha de membro pleno, tá vendo? Então, 12,5. Tenho carteira de motorista da Inglaterra também, menino. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho mais pra te mostrar, pra você deixar de ser bobo. Pro MBL, né? Porque pro MBL que eles falam vira verdade, né? É fake news sem dó. Deixa eu achar mais aqui. A minha carteira da British Engineering Service deve estar em algum desses lugares do mundo. Achei até o passaporte agora nesse momento. Tá aqui, ó, mais uma aqui, ó. Carteira de trabalhador engenheiro da Inglaterra. Tá aqui, ó. Agora só faltou da British Engineering Service. Na hora que você achar ela, você vai ver porque ela é bonitinha. Então, deve estar no meio daquele que abre assim, que tem um monte de coisa. Então, 12,5. Deixa eu ver isso aqui. Não tá aqui, não. Eu não sei o que eu tô falando. Não, tem um que abre, que é um monte de carteirinha, porque ela era uma carteira... Ah, tá, já sei. Ela era uma carteira dessas, tipo cartão. Então, o que eu digo pra você... FIES, quem pagou a dívida do FIES? Eu nunca tive direito a FIES. Léo, fica invertida a imagem. Fica invertida a imagem, é isso mesmo. Tá saindo a imagem contrária. Deixa a Lana achar outra lá que eu vou mostrar pra vocês então. Chega, menino, Mônica do Socorro. Então, a fonte do cara é o MBL. Sim, o MBL já me atacou de tudo enquanto é jeito. Já me atacou de pelego petista. Já falou um monte de bobagem ao meu respeito. Porque eu incomodava, né? Lógico, lá no início. Agora o Kim é deputado, tá tranquilo. Achei que era apenas... Não fala apenas eletricista, não. Vou te contar uma coisa. Na Inglaterra, o eletricista ganha mais que o engenheiro. Tá? Não fala apenas eletricista, não. Porque ninguém é menor do que ninguém.
Se for para falar informação, eu tenho 30. Posso ficar virando para você aqui durante todo o tempo, né? Inclusive eu faço até diferente. Fala uma formação aí que eu vou te falar se eu tenho ou não, né? Vamos brincar disso, 12,5. No lugar de eu te falar quais que eu tenho, pensa em uma e fala aí que eu vou te falar se eu tenho ou não, se eu tenho alguma coisa relacionada. Mas eu te garanto, já te falo falando que isso não faz ninguém melhor do que ninguém. Léo, onde você fez direito? Queria fazer, mas achei caro nas universidades. Uma vez você falou que era bom e barato. Marli Rodrigues, não é bom e barato. A Ambra não tem mais bacharelado, agora estão só com mestrado. A Ambra não tem preço baixo, por quê? Eu dei dica de vários cursos que tem preço bom. Mas o mestrado de Direito ele não tem o preço bom, porque são cursos feitos assim, praticamente 1 a 1. Não precisa não. Depois eu acho. São cursos feitos praticamente naquela coisa 1 a 1, né? Não tem essa coisa de... como eu diria, né? Por exemplo, você faz um EAD, eu fiz EAD em outros lugares. Você faz um EAD, tem aquela lista gigantesca lá de pessoas e essas pessoas só assistem aos vídeos. Na Ambra, que tem mestrado hoje... a Ambra é onde eu fiz o mestrado também. O mestrado da Ambra, ele tem uma metodologia, deixa eu até colocar, já que me perguntaram, deixa eu colocar aqui, Ambra, para vocês, Ambra University. Agora a Ambra é uma universidade, né, tem esse grau de universidade lá nos Estados Unidos. Então deixa eu colocar aqui, só para ficar uma ilustração, para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Eu fiz o curso meu na Ambra. Tanto o bacharelado em Direito, já passei na prova da OAB, só está faltando a OAB me entregar minha carteirinha, se Deus quiser vai acontecer logo logo, e quanto o curso de mestrado. Hoje a Ambra não tem bacharelado em Direito mais, tem outras áreas, mas não tem bacharelado em Direito, agora é universidade. Para você fazer o curso na Ambra, você tem que entender que é completamente diferente desses outros cursos que estão sendo oferecidos. Não é um curso do tipo, você vai... pagar o curso e vai receber um link para assistir umas aulas e vai ficar por isso mesmo. Não, tem interação o tempo todo. Então, os professores da Ambra, eles vão corrigir o seu conteúdo. Não é aquela coisa de marcar xizinho, não. Praticamente para cada disciplina do mestrado, você vai fazer um artigo para ser publicado numa revista, para cada disciplina do mestrado. Então, é uma coisa bem diferente dos outros EADs. E eu recomendo demais. Eu digo aqui, por causa da Ambra que eu faço minhas análises de direito para vocês e principalmente de direito internacional, por causa da Ambra. Inclusive, um dos artigos meus foi publicado pela revista da Associação Paulista de Direito, né? Se vocês procurarem a Associação Paulista de Direito, que, né, tem uma qualificação altíssima, tem um artigo meu publicado lá, graças à metodologia que eu aprendi na Ambra. Deixa eu trazer aqui para agradecer. Bom mesmo é ter todos os argumentos e fatos contra esses pseudo-intelectuais que aparecem nessa live. Como sempre, o professor Estopa nos dando uma aula magna contra a idiotice dos pobres de direita. Vida longa e próspera para você, estudinho. Muito obrigado, Maurício Teixeira, pelo carinho. E é claro que nesses casos os produtos fabricados sairão mais caros, não tem jeito. E, bom... tem muita fanatismo aí, mas enfim, eu não sei, gente, se o 12,5 tiver mandado algum curso aí, né, para perguntar se eu fiz para ele um desafio diferente, Alana, em vez de eu ficar na loucura mostrando diploma aqui que vai ser muito fake, eu acho isso horrível, eu falei, fala o curso aí, para ver se eu tenho, né, dá uma dica de um curso aí que eu te falo se eu já tenho. Mônica do Socorro. Léo, você já conseguiu tirar foto de gravata? Você achou... se não, a carteira não chegará. Mônica do Socorro. Fiz a foto já, Mônica. Deixa eu te contar. Fiz a foto com a gravata. Depois daquele dia, eu falei, agora eu preciso fazer. E já mandei para a OAB já. Agora eu estou esperando, né, os trâmites da OAB. Vamos ver se sai, se eu viro advogado. O mais difícil que era passar na prova, eu passei, então... E aí, vou falar com vocês que a prova é difícil mesmo, tá? Não dá para menosprezar a prova da OAB, não. Eu poderia falar aqui para tirar onda, é muito fácil, qualquer um passa. Não, é difícil. Provazinhas sanguinárias. Não, agora o cara chegou, né, numa área bem cruel aqui. Vai dizer que você é formada até em gastronomia. Eu te falei que se eu tivesse alguma coisa relacionada, eu ia te mostrar. Eu fiz um técnico nisso aí, lá na Inglaterra. Deixa eu achar aqui que eu vou te mostrar. Joga outro aí, né? Traz outro. Até a Lana falou, não acredito, mas eu vou achar aqui para te mostrar.
Esse aqui é de saúde mental, fiz. Aqui, ó. Como é que eu vou fazer para poder mudar isso aqui? Deixa eu mudar para dar para ler de uma forma correta aqui. Mas tem outra tentativa aí, né? Não é gastronomia superior, não, mas eu fiz um técnico. Então já dá para mostrar pro 12,5 que... Deixa eu achar aqui. Vou achar, tá, gente? Vou achar uma forma aqui. Rotação em Y, será que é essa? Não é essa, não. Essa aqui eu fico de cabeça para baixo. Vou colocar isso aqui. E agora deixa eu virar isso aqui. Essa! Eu acho que agora... Acho que agora sai certinho, deixa eu ver. Não saiu certinho, não. Deixa eu achar aqui para mostrar pro 12,5. Manda outra aí, 12,5. Por enquanto não deu, não. Tá aqui, ó. Deixa eu mandar para vocês aqui. Eu virei. Apareceu até uma sujeirinha ali. Deixa eu ver se eu corrijo. Mas tá aqui, ó. Agora dá para ler. Aqui, ó. Nutrição e saúde. Então aprendi um golinho. Imprime qualquer papel e diz que é diploma. Não é assim não. Porque é o seguinte, deixa eu te contar uma coisa. Se eu mostrar para você um diploma e falar que sou formado numa área, você pode me processar. E mais massa ainda, né? Você pode me desmoralizar. E aí eu sempre faço o seguinte desafio. Qualquer um que eu te mostrar aqui, se você provar que é falso, eu rasgo todos na frente da câmera, os que são falsos, os que são verdadeiros, e fecho meu canal. Tá aí, né? E ainda pago 100 mil reais ainda, igual o Pablo Marçal falaria, né? Porque eu tô tranquilo, né? Não tem diploma falso aqui, não. Então, tá tranquilo, 12,5. Pode ficar tranquilo que não vai dar pra você desqualificar meus diplomas, não. Meus diplomas é meu. E assim, foram sofridos, tá? O tempinho de sofrimento. Deixa eu trazer mais pro meio aqui. Qual que você quer ver agora? Nossa, tu de engenharia toda? Deve demorar muito. Não. Na verdade, me oriento por livros, tal. Quantas engenharias? É muita engenharia que eu fui fazendo uma atrás da outra. Esse cara só vive estudando, não deve ter... tá aí o problema, né? Você entendeu por que meu negócio atrofiou e ficou com 8 centímetros? Por isso. Ficar só estudando. Até que pensou assim, o cérebro foi crescendo, o outro lado foi ficando pequeno. Léo, esse 100% tem inveja de você, ele é 100% invejoso. Contas... E tá aqui muita zoeira. Gente, eu vou partir agora, porque nós chegamos agora no momento de dar uma descansada, né? E gado na live, detector de tornozeleira eletrônica foi captado. Elisângela. Bom, gente, agradeço aqui o carinho de todos vocês, né? Eu já falei que chega nesse horário, não dá pra ficar com a live séria nesse horário. Chega nesse horário, tem que zoar mesmo. Então, muito obrigado a todos vocês aí por essa ajuda. Tornozeleira Lula conhece muito. Não, te contar uma coisa, quando tentaram, porque tava movimento total pro Lula sair da cadeia, tentaram oferecer para ele para sair com tornozeleira. Ele falou, não sou bandido. Aí não saiu com tornozeleira. Então Lula nunca usou tornozeleira. Antônia Pinheiro, Léo, te conheci no Léo ao Quadrado, gostava de ver a tua atuação. Depois que você foi para o Rio Grande do Sul, que houve? Estava calor, tu pediu Pix para comprar um ar-condicionado. Lembro, Antônia Pinheiro, depois daqueles tempos, né, eu fui para o Rio Grande do Sul, por causa de uma problemada que eu estava tendo aqui. Aí depois daquele momento, quando as coisas normalizaram por aqui, eu voltei e na luta para ver minha filha, né? Minha filha mora em Belo Horizonte, então tem que estar próximo, não dá para ficar no Rio Grande do Sul não, porque é muito longe. Lógico que daria se tivesse o aeroporto, por exemplo, tivesse condições de ver minha filha pegar o avião e ir para Belo Horizonte, daria, mas aí teve a catástrofe no Rio Grande do Sul, os aeroportos pararam de funcionar e a coisa ficou difícil. Então, para ver minha filha eu tenho que estar aqui em Minas. Vai melhorar, né? O Rio Grande do Sul daqui a uns dias está reativando os aeroportos, os preços vão voltar ao normal, porque por incrível que pareça, gente, o tanto que eu gasto para sair de Ponte Nova e ir para Belo Horizonte para ver a Luísa é o tanto que eu gastaria para sair de Porto Alegre e ir a Belo Horizonte, se não tivesse problema do aeroporto. Então dá para morar no... Felipe Amorim, quando o Léo começou a namorar a Lana, ele ainda era casado? Não, Felipe Amorim. Quando eu comecei a namorar a Lana, o processo de separação nosso já tinha 6 meses, já tinha tido audiência de conciliação a respeito da separação, entendeu? Então, quando eu comecei a namorar a Lana, já tinha saído praticamente a separação, porque a gente teve
obviamente, processo de divórcio é assim, né? Tem aquela audiência, na audiência acordamos a separação e pronto, não teve essa coisa de traição. As pessoas acham que todo relacionamento acaba por traição, etc e tal. Não teve nada disso não. Foi tudo de boa. Boa noite, Chocoprint BR. Tá falando, boa noite, Chocoprint. E Cláudio Lima fala, o desemprego está subindo. Tô sabendo disso não, Cláudio Lima. Onde você tirou isso, Cláudio Lima? Nós estamos vivendo o menor desemprego dos últimos anos. Como que se traz uma bobiça dessa aqui? De onde que você tirou? Ah, tá bom, seu vizinho ficou desempregado, você tá achando que por isso o desemprego tá subindo no Brasil. Não é assim que funciona. Tem que ter um pouquinho mais de parcimônia. Não pode achar que o desemprego no Brasil inteiro tá subindo por causa disso, né? Achei que ela tinha sido o motivo do término. Não, Felipe Amorim, não. A gente já tinha terminado já e eu já estava com a separação. Quando a Alana e eu começamos a namorar, a separação já estava definida, já na justiça, já tinha tido acordo já a respeito disso. As pessoas acham mesmo, né, que sempre a atual é o motivo do fim do relacionamento anterior, e não é. O fim do relacionamento anterior foi influência daquela pessoa que me tirou do 247, por incrível que pareça, né? A briga maior aí o 12,5 fala aqui, ó, pronto, tá aí, ó, sofre nessa aí 2,5. O que acontece, né? Apesar que outro dia você me preocupou, que você falou que todo mundo abaixo de 10 está fadado ao chifre. Aí depois disso eu fiquei meio assustado aí. O Vibe Vertical. Cláudio Lima está sendo irônico, Léo. Cláudio Lima. O que o Cláudio Lima falou? Deixa eu ver o que o Cláudio Lima falou, que eu nem percebi. O desemprego tá subindo. Agora sim. Não, porque eu pensei, gente, como pode? Né, o desemprego tá despencando. Agora que eu entendi. Vibe Vertical acabou me acordando aqui, né? E para que você saiba, Alana, Vibe Vertical, não vão ter que chamar aí para tomar um café aqui com a gente qualquer dia, de Ponte Nova. Esse menino estudou comigo. É o Frutuoso. Inclusive, eu digo pra você que Frutuoso e eu, na época que a gente tava ali na 7ª série, a gente tinha um plano de montar uma bomba nuclear. A gente só não achou urânio. Mas que o Frutuoso foi procurar na farmácia, ele foi. Só não achou. Mas, né, ficou por isso mesmo nosso plano. Diploma de gado entregue no abatedouro. Né? O gado tem que entender isso. Meu Deus, Léo, para de dar satisfação pra gente intrometido. Não, gente, eu não dou satisfação não, porque depois que passa das 11, né, às vezes o cara fala bobagem, aí eu aproveito para dar uma sapecada nele, né, porque como é que fala, gente, o MBL falou que eu era eletricista na Inglaterra e estava dando pitaco na política aqui no Brasil. Quando eu comecei a dar pitaco na política no Brasil, eu já tinha terminado a economia, tanto é que o meu trabalho de conclusão de curso está disponível bem antes de eu ter começado o meu trabalho. Então... Foi ou não, Léo? Foi Gugu. Será que foi Gugu mesmo? Tô achando. Pera aí, não foi Gugu não, hein? Não foi Gugu não. Tô achando que foi Lúcio Flávio, é mesmo. Não, vamos encontrar qualquer dia desse pra conversar disso. Não foi Edmar não. Edmar tava na eletrônica. Edmar não queria fazer bomba, não. Eu lembro que tinha a turma que queria fazer bomba. Eu falei, vai lá e compra urânio pra nós que nós vamos fazer uma bomba. Léo, é porque o pessoal, gente, na minha infância, minha diversão era fazer bomba, tá? Se assustem com isso, mas era isso. Aí a galera da escola juntava e falava, Léo, ensina nós a fazer bomba, vamos fazer bomba. E como eu já não tava mais nessa vibe de fazer bomba, eu não queria ensinar ninguém a fazer bomba, eu virei, e assim, como é que são as coisas, né? Eu achei na casa do meu tio um livro que ensinava a fazer bomba, e fui pôr tudo em prática. Virei um especialista em bomba ali com meus 10, 11 anos de idade. E aí a turma da escola, na 7ª série, toda queria aprender a fazer bomba. Doido, né? E eu falava... Pelo amor de Deus, não vou aprender a fazer bomba não, vou mexer com eletrônica, mais divertido, transmissor de FM, mas tinha turminha que queria fazer bomba. Eu falei, vamos fazer bomba então, você vai na farmácia e vai comprar urânio. Acha urânio pra nós que nós vamos fazer bomba. Aí como ninguém achou, nós não fizemos bomba nada. Jonathan, quando minha ex me deixou, eu bebia todo dia comemorando. Aqui, tá vendo? Eu também não tô entendendo isso não, tá, 12,5. Tô entendendo essa coisa não. De vez em quando eu fico olhando e falo assim, olha, na hora que tanto é quando ela fala em fazer exame de vista, eu falo, não faz não. Não tem dinheiro pra fazer isso não. Então, assim, principalmente nesse ponto aí.
Tem um problema de vista, na fala que vai arrumar, fala, não arruma não. Muito obrigado, Yara. Meu esposo José Carlos tem 89 anos, gosta muito de assistir o Estopa. Pediu para enviar o Pix. Muito obrigado, então, José Carlos. Então, muito obrigado também, Liberalino, que mandou um Pix aqui. Muito obrigado de coração. O frutuoso frutuoso. Essa era a piada da Escola das Graças, com certeza. Né? A piada sempre tinha, no final das contas, o frutuoso frutuando, é claro. E como se não bastasse, o irmão do frutuoso, trabalhei com o irmão do frutuoso. Então a mesma piada que tinha com o frutuoso, colega de escola, é a piada que tinha com o irmão de frutuoso, colega de trabalho. Né? E sem contar que meu pai falou assim uma vez, né? Meu pai queria me fazer ciúmes, e eu fazia, né? Desde moleque eu mexo com eletrônica, essas coisas, eu fiz um programa parece que foi em Pascal. Fiz um programa em Pascal para o escritório de contabilidade. O irmão do Frutuoso, ele é contabilista. Ele tinha acabado de formar, eu acho, foi trabalhar no escritório. E aí meu pai, para me tirar, gostava de me fazer raiva, né, provocar ciúme. Ele falou que não precisava de mim mais não, que tinha arrumado um perito. Aí o apelido do irmão de Frutuoso era Perito. E de vez em quando, para falar que frutuava. Pega aquilo lá em cima, é só frutuar. O Frutuoso original sempre foi isso também. Ulisses Taaf, Léo, já de jeito nenhum, eu tô falando do exame da Alana. Aqui tá o 12,5 me botando medo aqui, que se a Alana enxergar que o negócio é 8 centímetros, enxergar que eu sou feia, pula fora. Você tá oferecendo aí exame gratuito pra Alana, se ela faz um óculos, eu tô perdido aí. Deve ser o contrário, Alana, não sei que é o contrário. O orgulho de ter votado em ti, Lula. Eu respondi ela, leve a resposta, leve a resposta. Cadê a resposta? Deixa eu ver. O que a Alana respondeu? Laércio Afonso, eu lembro que você falou que quase explodiu Ponte Nova. Toda vez que o pessoal queria fazer coisa errada, eles juntavam em volta de mim e falavam, faz uma bomba. Até o momento que eu falei, não dá mais, né, gente? Daqui a pouco dá um treco ruim aí, né? Não vi ainda. Cadê a resposta? Não vi. Uma das últimas mensagens. Angélica, certamente o Léo é magnificamente lindo. Às vezes só paro para ficar admirando. Tá vendo, Ulisses? Se ela faz óculos, menino, acabou isso. Muito obrigado, Milton Filho, você é ótimo, merece respiro. Tô procurando 100% hétero e não dá para enxergar. Está aberto o concurso público em Minas, a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mocuriti, procura vaga de professor de Educação de Direitos Humanos. Diana Pichler. Então, quem tiver, né, as qualificações para ser professor de Direitos Humanos, tá aí uma grande oportunidade. Você, aos poucos, anda convertendo os bolsonaristas aqui. Sim, tem muita gente aqui que entra bolsonarista. Léo, você foi causador de eu ter me interessar por política. Gorete Oliveira, obrigado, Gorete. Hoje em dia, posso dizer que eu tenho consciência política. Muito obrigado, Gorete. Tá vendo? Aqui, ó. A doutora G. Nunes falou, Léo é super charmoso. Então, sofra com essa 12,5. Né, tá aí. Léo é lindo, inteligente. Maria Cristina, segura essa 12,5. Tá vendo? Caçou a tiçá, tá aí. O 12,5 tá aqui, 100% hétero, senta na croquete. Gente, eu vou me despedindo, porque eu sei que vai piorar. O pau vai começar a quebrar aqui. E daqui a pouco eu vou ter que ler o treco mais pesado ainda. Ó, 100% hétero achou o que do segurança? Astoxindo. Bom, tá na hora de encerrar, porque o bicho tá pegando. Tá na hora de eu fugir. Agradece ao Ciro Chantes. Deixa eu agradecer quem mandou Pix. Quem quiser mandar Pix tá aqui. Ué, mudei de lado. Ué, aqui como é que fica, tudo doido. Então é esse. 31 99769 2494. Deixa eu agradecer Elcir. Muito obrigado, Elcir, que mandou Pix. Então, gente, vou descansar. Tá na hora da gente descansar. Eu encontro com vocês amanhã às 5 horas da tarde aqui no Giro de Notícias. E se o 12,5 zoar no Giro de Notícias, eu deixo para falar a zoeira mais tarde, porque no Giro de Notícias tem que ser um pouquinho mais sério, né? Mais cedo. Mas antes eu vou agradecer mais uma vez aqui o Maurício Teixeira. Muito obrigado, Maurício Teixeira, por ter mandado aqui um superchat para ajudar a gente aqui. Valeu e até amanhã. Encontro vocês amanhã.